Olá, pessoal! Este é o Toda Matemática. Antes de começarmos, um recado. Visite todamatemática.com. Ali você encontra as nossas apostilas e links para fanpage, grupo no Facebook e canal no YouTube. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos estatística. Dentre as medidas de tendência central, nós encontramos a média, a moda e a mediana. E dentre as medidas de dispersão, nós encontramos a variância e o desvio padrão. É isso que nós veremos. Começando com a média aritmética ou simplesmente média. Se você tiver um conjunto de números, o número x1, o número x2, até o número xn, a média aritmética é a soma de todos eles dividido pela quantidade de números que aparece ali. Por exemplo, você fez 5 provas e tirou 3, 4, 5, 8 e 10. Essas são as notas de cada uma das provas. A média da nota será, você soma todas elas e divide pela quantidade de provas que foram realizadas. Então, isso dá 30 dividido por 5, a média é 6. Existe a média aritmética ponderada. Agora, as provas elas apresentam diferentes pesos. Suponhamos assim, você tirou 7 numa prova que tem peso 1, 8 numa prova que tem peso 3 e 6 numa prova que tem peso 3 também. Para calcular a média das notas, você tem que entender que isso aí é equivalente a prova em que você tirou 8, ela aparece 3 vezes. A prova em que você tirou 6 aparece 3 vezes também. Então, esse problema é equivalente a calcular a média de fazer 7 provas, que é assim, ó. O 7 você multiplica por 1, porque apareceu apenas uma vez. O 8 tem que ser multiplicado por 3. E o 6 também multiplicado por 3. A soma dos pesos é 7, e é esse que é o nosso denominador. Ficamos, então, com 49 dividido por 7, a média é 7. A moda é o valor que mais aparece. No conjunto 3, 4, 4, 5 e 6, o número que mais aparece é o 4, então a moda é o 4. No conjunto 1, 5, 6, 8 e 11, ninguém aparece mais do que ninguém, então este conjunto não tem moda. Em 2, 2, 3, 6, 6 e 8, o 2 e o 6 são aqueles que mais aparecem. Eles aparecem a mesma quantidade de vezes e mais do que os outros. Então, a moda tanto é o 2 quanto é o 6. Não tem problema, tem duas modas nesse conjunto aí. Este conceito de moda surgiu em 1895 com o Carl Pearson. A mediana, de maneira informal, é o valor do meio. Temos os números 3, 5, 4, 8 e 6. Para calcular a mediana, a primeira coisa a ser feita é colocar em ordem crescente. Então, nós vamos trabalhar com 3, 4, 5, 6 e 8. Qual é o valor que ficou no meio? O 5. Então, a mediana é o 5. No conjunto 1, 5, 3, 8, 6 e 8. Primeira coisa que eu vou fazer, colocar em ordem crescente. 1, 3, 5, 6, 8 e 8. Notem que não existe um valor que está exatamente no meio. Isso valeu porque nós temos uma quantidade par de números. Quando nós tivermos uma quantidade par, nós fazemos assim, ó, a mediana fica definida como sendo a média dos dois valores que estão na posição central. Então, os valores da posição central são os 5 e 6, eu somo eles e divido por 2. A mediana é 5,5. Então, essa é a diferença entre ter um conjunto com quantidade ímpar de elementos, que daí você de fato encontra o valor que está no meio, ou um conjunto que tem uma quantidade par de elementos. E você soma e depois divide por 2 os dois elementos que ficaram na posição central. Tenho 4 pontos. A média deles, em termos de distância, é aquele ponto vermelho. Agora eu vou pegar um outro conjunto. São novos 4 pontos e a média, suponhamos que é o mesmo ponto em vermelho.
Então, nós temos dois conjuntos, o de cima e o de baixo, que apresentam a mesma média. Só que no conjunto de baixo, os dados estão mais próximos da média. Eles são o que nós chamamos de mais homogêneos. Um conjunto é mais homogêneo do que o outro quando eles possuem a mesma média, na medida em que os valores dele, que equivalem aos pontos em azul, estão mais próximos entre si. É aí que entra o conceito de variância. A variância de um conjunto x1, x2, x3, que cada um equivale a um daqueles nossos pontos em azul. Nós temos a média, que equivale ao ponto em vermelho. A variância será uma medida de o quão distantes os valores estão da média. Então, nós fazemos assim, ó, o x1 menos a média, que é o x barra. Isso é a distância do x1 até a média, só que nós sempre elevamos ao quadrado. Somamos esse valor com a distância do x2 até a média, só que sempre eleva ao quadrado. Então, note que isso aí vai calcular o quadrado das distâncias, no nosso exemplo, entre o ponto azul e o ponto em vermelho. O desvio padrão fica definido como sendo a raiz quadrada do valor obtido, que é a variância ali em cima. Por exemplo, vamos pegar o 789 e o 888. A média de cada um deles é 8. A média entre 7, 8 e 9 é 8, e a média entre 8 e 88, obviamente, é 8. Vamos calcular a variância. Como é que se faz? Você tem que pegar o 7 e calcular a distância dele até a média, que é 8, e eleva ao quadrado. Então, fica 7 menos 8 ao quadrado. Daí, você vai para o outro número, que é o 8. 8 menos a média, e eleva ao quadrado. E vai para o outro, 9 menos a média, e eleva ao quadrado. Então, a variância deu 2. No conjunto 8, 8, 8, quando eu faço a distância entre cada elemento que aparece no 8, 8, 8 até a média, ficou tudo assim, 8 menos 8 ao quadrado, mais 8 menos a média, que por coincidência é 8, ao quadrado, e com o último também, de maneira que a variância é zero. E o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada do resultado. O desvio padrão do primeiro conjunto é a raiz quadrada de 2, e no segundo conjunto é zero. Note que o conjunto em que o desvio padrão é menor é aquele que é mais homogêneo, já que eles apresentam a mesma média. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem em todamatemática.com.